Eu tenho certeza que esse vídeo vai mexer com a perspectiva, a forma como você enxerga o tabuleiro político, especificamente esta eleição. Talvez o único candidato que tenha falado sobre esse tema foi Flávio Bolsonaro. É um tema que muita gente não dá atenção, às vezes até despreza. Muitos acham que é utópico demais, mas não. É um tema necessário que precisa ser discutido e Flávio Bolsonaro largou na frente. E muita gente vai perceber isso no momento em que a campanha de fato estiver rodando. Eu estou falando da reeleição, um processo legal brasileiro que foi aprovado no período do mandato de Fernando Henrique Cardoso. Este dispositivo, pode-se dizer assim, ele possibilita que um presidente possa se reeleger. Não só um presidente, mas qualquer cargo executivo e do legislativo. A diferença é que para o executivo existe uma limitação máxima de reeleição, no caso, somente uma. Mas como seria a vida do brasileiro se Lula não tivesse a possibilidade de reeleição quando foi eleito pela primeira vez? Eu acho que seria diferente. No mínimo, a gente não teria essa contaminação, essa sujeira que a gente encontra no Brasil de hoje. O Lula, ele criou, implantou e pratica uma ideia que massacra o povo brasileiro e que torna a cada mandato de Lula um povo mais pobre, e a reeleição é o grande responsável por isso. Flávio, assim que ele recebeu a missão de se tornar um pré-candidato à presidência da República, a primeira coisa que ele fez foi exatamente protocolar. Muitos de vocês talvez não se lembrem disso, mas faz alguns meses ele protocolou no Senado uma lei, um projeto que evite que presidentes da República tenham a sua reeleição. Presidentes da República, somente presidentes da República. Realmente, o primeiro mandato do Executivo é um mandato similar ao de uma paquera. Se faz muitas promessas, se faz tudo para você conquistar aquele objetivo principal, no caso a paquera. E depois, no dia a dia, na relação do dia a dia, no cotidiano, é que você sente os defeitos das duas partes. E exatamente por isso que eu sou favorável ao fim da reeleição. E quanto ao primeiro mandato, ele é um mandato onde se promete tudo e onde não tem muito tempo para se cumprir nada. Você pode reparar que a maioria dos candidatos, todos eles, sem exceção, se fazem diversas promessas. Mas é muito difícil mudar tudo em apenas 4 anos. Você não faz nada sozinho nesse mundo, imagina na política e brasileira ainda. O primeiro mandato de 4 anos, que seja de 5 anos, ele tem que ser objetivo. O que é preciso fazer? É mais fácil até para o eleitorado analisar. Enquanto a reeleição ainda é permitida no Brasil, o primeiro mandato ele é um mandato de promessa e o segundo mandato, que é o mandato de reeleição, ele acaba influenciando o eleitorado da seguinte: ele não fez, dá para fazer um pouco, então por isso que ele precisa de mais tempo. E a gente sabe que para chegar na reeleição, mais do que acordos, mais do que paqueras, você precisa cortejar todo mundo no salão do baile. Apesar que existem muitas pessoas que, dentro do legislativo, ainda fornecem um bom serviço, existem. No executivo, a malha é diferente. As pessoas que administram, sejam as cidades, o governo, elas têm ali a possibilidade de administrar recursos importantes. E é preciso também lembrar que, no caso da federação, o presidente da República precisa caminhar com o Congresso na aprovação de leis, na aprovação de projetos. O Brasil é um país praticamente perdido em termos políticos. Vejam bem, políticos, tá? Mas a política também, ela é a arte da intermediação e de construir pontes e não muros. Tá? Então, nesse sentido, a postura de Flávio Bolsonaro em não concordar com o processo de reeleição foi um golaço de placa. E talvez esse tenha sido a maior medida de um possível governo, de um futuro governo de Flávio Bolsonaro como presidente da República. O fim da reeleição, como nós conhecemos hoje, é uma medida extremamente popular. Eu tenho certeza que se você sai aí na rua perguntando para seus amigos, para todo mundo, aí mesmo no WhatsApp, a maioria não concorda com a reeleição mais. E é por isso que eu fiz a enquete no canal. O canal deu mais de 75% dos votos da enquete das pessoas que realmente não concordam mais com o processo da reeleição. O que é preciso fazer? O que os políticos precisam ter? O que os candidatos precisam realmente ofertar para a população? São medidas objetivas. O que precisa mudar? Então, às vezes, menos é mais na condução, principalmente do executivo. Então, tem muitas medidas provisórias, existem muitos projetos, existem muitas amarras, muitos
muitos ministérios, eles só vão acumulando mais sujeira. E eu acho que essa postura de pensar em acabar com o fim da reeleição foi um golaço de placa. Vejam quantos candidatos estão defendendo o fim da reeleição. E aí perceba que todos aqueles que não defendem o fim da reeleição, eles têm essa obsessão pelo poder. Porque, é claro, quem está a serviço do Brasil, da cidade, do Estado, tem que servir. A gente sabe que isso daí também é utópico, né? Não existe muito. As pessoas têm o seu interesse, né? Mas no íntimo das pessoas mais simples, do cidadão de bem, ele consegue observar isso, que a reeleição é uma furada. Mas eu quero saber o que você acha desse tema. Isso é um tema importante, um tema que, sabe, muita gente não fala. É importante a gente dialogar sobre isso. Aliás, muitos dos tópicos que eu escolho são comentários de inscritos, de pessoas que realmente se preocupam com o Brasil, gostam do canal, me apoiam, e eu acho que nesse sentido você tem uma responsabilidade. O canal é pequeno, o canal está crescendo, mas não é por isso que a gente vai deixar de lutar, ou a gente vai fazer a nossa parte. É isso que eu estou fazendo aqui, falando com você toda semana, mostrando aí análises, e é por isso que a gente está fazendo esse trabalho. Tá bom? Se você chegou até aqui, não é inscrito, recomenda o canal, impulsiona o canal, compartilha aí com um amigo, fala de onde você está falando. Se não é inscrito, se inscreva no canal, assim você me ajuda demais, tá bom? Excelente início de semana para vocês todos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus salve o nosso amado Brasil.